Em várias situações, eu tenho perguntado a algumas pessoas, quando elas morrerem, para onde é que vão? E é curioso ouvir as suas respostas. Desde já vos digo que a maior parte das pessoas dizem que não sabem, que não têm a certeza. Algumas acrescentam, dizendo que não é possível sabermos. Outras ainda dizem que ninguém pode saber. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz como é que nós podemos ir para o céu. Lembro-me de algumas situações em que, tocado pelo Espírito de Deus, eu entrei no consultório, estou-me a lembrar de dois colegas, e de rompante, deixei o doente sair, eles estavam a ver, e eu disse-lhes: eu quero-te dizer como é que tu podes ir para o céu. Ficaram para mim, olharam para mim estupefactos. E eu disse: eu sei como é que se pode ir para o céu. E nós sabemos como é que podemos ir para o céu. Um deles, passados 2, 3 meses, adoeceu gravemente e partiu para a eternidade. Antes disso acontecer, eu visitei-o algumas vezes em casa dele. Estava gravemente doente. E a certa altura ele disse-me: eu sei como é que se pode ir para o céu. Eu, ao longo da vida, tenho assistido a muitos funerais, mas nunca vi um funeral assim, tão numeroso, de pessoas que lhe foram prestar homenagem. E eu fiquei assim a uma certa distância. Outros colegas estavam ali, mas eu afastei-me um pouco. E no meio daquela consternação, que era uma pessoa ainda relativamente nova, eu pensava: mas ele soube como é que podia ir para o céu. Não? E hoje, eu lembrei-me disto. E daí ser uma mensagem relativamente curta, mas o nosso propósito é que seja objetiva, direcionada, e cada um daqueles que aqui se encontra hoje possa ficar a saber como é que pode ir para o céu. E nós existimos como igreja, essencialmente. Se me pedissem só uma razão para eu dar, de termos investido e continuamos a investir, pela graça de Deus, o nosso tempo e as nossas capacidades nesta igreja, como temos feito ao longo de quase 50 anos, noutros lugares por onde passamos. Qual é a principal razão? O que é que nos move? O que é que nos impulsiona? Só uma resposta. Eu diria: porque quero ter o privilégio, e tenho o privilégio, de dizer às pessoas como é que elas podem ir para o céu. E nada é mais importante do que isto. Nada no outro prato da balança pesa mais do que esta verdade e o conhecimento desta verdade. E quando a prima Susana me pediu um versículo para colocar nos convites para o nosso aniversário, eu lembrei-me deste versículo, em que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo. E depois, passados uns dias, quando eu me debruçava sobre o tema que iria falar aqui, a certa altura eu pensei: o tema é este. Nós pregamos a Cristo. Nós não pregamos uma religião, nós não endeusamos uma pessoa, nós temos como objetivo primordial, único, pregar a Cristo. E dizemos aquilo que o anjo disse à Virgem Maria quando anunciou o nascimento do Senhor Jesus.
Ele disse: aquele que de ti há de nascer é o Salvador e é o Senhor. E nós, ao longo dos anos, nós temos anunciado isto: Jesus é o Salvador e Ele é o Senhor. Amém? Eu vou citar alguns versículos em que a Bíblia claramente aponta como uma bússola que se dirige, que aponta sempre para o norte. A Bíblia aponta sempre para estas verdades, que Jesus é o Salvador e que Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que Ele pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele se chega a Deus. Ninguém que bata à porta do Senhor Jesus para ser salvo será rejeitado. A Bíblia não diz que Ele pode salvar alguns, que Ele tem poder para salvar alguns, os casos mais fáceis, quem sabe? Mas se nós pensarmos num homem mau, numa pessoa, aquilo que de pior nós podemos imaginar, cometendo os piores e os maiores pecados, essa pessoa que bate à porta, aquela porta que Jesus disse que Ele era: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Se alguém bater a essa porta, independentemente dos seus pecados, contrito e arrependido, clamar para que Jesus salve a sua alma, e este versículo aplica-se, porque Ele pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele se chega a Deus. E nesse todo aquele, todos aqueles que estão aqui estão incluídos. Muitas vezes as pessoas caem em dois extremos. Um extremo é pensarem que são boas pessoas, alguns até pensam que são bons demais. O problema é quando nós perguntamos à esposa como é que ele é, ou vice-versa. Lembro-me do meu utente, estava na minha consulta e falámos alguma coisa acerca do marido dela, e eu disse-lhe: o seu marido é uma pessoa excepcional. Ela disse: isso é o que você diz. Se você soubesse como ele é em casa. Mas ela falou-me de tal modo que eu emudeci. Mas há pessoas que pensam que são boas demais e que por isso não têm uma grande necessidade de Deus. Há outras que pensam que são más demais, que são pecadores demais e que os seus pecados, que por causa dos seus pecados, não poderão ser perdoados. Nem uma coisa é verdade, nem a outra é verdadeira. Todos nós estamos debaixo da mesma condenação, pertencemos ao mesmo clube, todos nós somos pecadores, mas quando nós vamos a Cristo, o Salvador, Ele pode salvar perfeitamente, completa, definitivamente, todo aquele que por Ele se chega a Deus. Amém? Vivemos tempos em que a tolerância passou a ser uma filosofia e um modo de vida. E nós não somos contra a tolerância. Devemos ser tolerantes, sem dúvida. Mas há uma área na nossa vida em que temos que acreditar numa verdade que é absoluta. Hoje nós respeitamos os outros, eles têm a sua opinião, nós temos a nossa e vivemos em harmonia com isso. E isso pode-se aplicar e aplica-se em muitas áreas da nossa vida. É o respeito mútuo. A tolerância, que é recomendável. Mas há uma área da nossa vida em que nós temos que ser rigorosos, exclusivos. Jesus foi exclusivo. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isto é exclusividade. E vocês perguntam: mas porquê? Qual a razão dessa exclusividade? Desse rigor? A razão para esse rigor deve-se ao facto de que só Jesus, e fê-lo na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados e a condenação que devia cair sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
É como que Ele tenha assumido cada um dos meus pecados, cada um dos vossos pecados. E não somente Ele fez isso, mas Ele foi mais longe. A justiça de Deus que devia cair sobre mim, cair sobre cada um de nós, caiu sobre Ele. De modo que a certa altura, na parte final daquelas 6 horas em que Ele esteve crucificado, Ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Estava a ser feito pecado, a ser feita maldição por nós. Há pessoas cuja vida cheira mal. Nós olhamos para o seu currículo, olhamos para o seu passado, aquilo que eles são, e nós pensamos que não é possível ali uma mudança, que não é possível ali nenhum perdão. Mas deixem-me dizer outra vez, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, Ele estava a pensar nos meus pecados, nos teus pecados, mesmo nos pecados dos maiores criminosos que já um dia pisaram esta terra. Vidas deles cheiravam mal. Pecados horrendos que nem se podem nomear deste lugar. Deixai-me dizer-vos uma coisa. Nunca ninguém esteve tão sujo como Jesus quando estava crucificado. Com toda a reverência, nunca ninguém cheirou tão mal como Jesus. Porque sobre ele estavam os pecados de todas as pessoas. E se face à santidade de Deus, face à sua majestade, cada pecado em si é algo que o Senhor rejeita, que não tem lugar no espaço onde Ele está. Agora imaginem alguém que sobre ele estão as atrocidades de todos, o pecado de todos, os mais horrendos pecados de todos, e estão concentrados em Jesus. E por isso não temos alternativa para sermos salvos a não ser por Jesus. Um dia eu falava com um líder religioso e ele dizia-me que havia outros redentores. E eu disse, mas espera aí. Além de Jesus, quem é que morreu por nós na cruz do Calvário? Não há mais Redentor, não há mais Salvador. Por isso é que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós pregamos este Cristo crucificado por causa do nosso pecado. E a sua obra foi uma obra aceita pelo Pai. Ao ponto, isto parece ousadia demasiadamente grande. Isto parece que agora aquilo que eu vou dizer, vocês podem pensar, aí foste longe demais. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Quando a Bíblia diz que Jesus salva perfeita e completamente todo aquele que por ele chega a Deus, isso significa, diz a palavra de Deus na qual nós cremos, que nós em Cristo nos tornamos santos e perfeitos. Há uma permuta, há uma troca. Jesus na cruz do Calvário leva os nossos pecados sobre si e sobre nós. Ele coloca a sua santidade, Ele coloca a sua perfeição. Mas nós somos santos? Não. Nós somos perfeitos? Não. Mas aos olhos de Deus, abrigados à sombra da cruz e da eficácia dessa obra, Deus olha para nós e vê-nos, não sendo, mas vê-nos em Cristo, perfeitos e completos e feitos agradáveis a Deus. E é este Evangelho que nós pregamos. Por isso, encaixa aqui perfeitamente um outro versículo que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque Jesus na cruz do Calvário já levou sobre si a nossa condenação. E Jesus disse, quem crê em mim não entrará em julgamento, não entrará em juízo,
mas passou da morte para a vida. Perfeitos, santificados em Cristo, e já agora, vamos continuar na realidade que Deus nos dá, pelo facto de recebermos Jesus como nosso Salvador. Tornamo-nos filhos de Deus. E a Bíblia diz: e todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Eu sei que há muita confusão acerca deste assunto no mundo religioso. Uns dizem que nos tornamos filhos de Deus de uma forma, outros dizem de outra. Não vamos entrar em pormenores. Vamos falar aquilo que nos interessa e aquilo que é verdade. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Todos nós somos criaturas de Deus, sem dúvida. Criados à imagem e semelhança de Deus, apesar de a termos perdido por causa do pecado ter entrado na nossa vida. Mas mesmo assim, ficaram algumas coisas, ficaram umas restas dessa imagem e dessa semelhança. Mas, quando nós um dia paramos, e esse dia pode ser hoje, e a Bíblia diz que deve ser hoje, nós paramos e reconhecemos que somos pecadores e que estamos perdidos, mas que Jesus levou a nossa culpa na cruz do Calvário, os nossos pecados e o castigo dos nossos pecados. E nós dizemos: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu confio em Ti, unicamente em Ti. Tu dizes que ninguém vem ao Pai senão por Ti, e é por Ti que eu vou ao Pai. Então, nós lemos que pertencemos, tornamos-nos membros da família de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos concidadãos dos santos. Concidadão que é ser da mesma pátria. Nós somos concidadãos, penso que a maior parte, a maioria esmagadora, somos concidadãos porque temos a mesma nacionalidade portuguesa. Somos concidadãos da mesma pátria, da mesma nação. E então a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são concidadãos dos santos e da família de Deus. Isto tudo não é vaidade, não é orgulho, não é ostentação de nada, porque nós também dizemos claramente que não é por causa dos nossos méritos que somos salvos, não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E este poder manifesta-se com o perdão de Deus. E mais ainda, a Bíblia diz que devido a este poder de Deus, devido a este Evangelho, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Senhor Jesus. Outra versão diz que somos transladados. Ser trasladado é ser mudado de um lugar para o outro. E então nós fomos mudados. E estávamos num lugar de condenação por causa dos nossos pecados. E fomos mudados para o reino de Deus. E isto tudo por causa do Evangelho. Mas além de Ele ser Salvador, nós também dissemos que Ele é o Senhor. Obrigado. Ele é o Senhor. Dia de Pentecostes. Havia ali um homem que ia passando por uma tempestade imensa. Alguns dias atrás, era um homem vencido, envergonhado de si mesmo, da própria sombra. O apóstolo Pedro tinha negado o Senhor Jesus na noite em que ele foi preso. 3 vezes tinha dito que não o conhecia. E acreditem, ele disse-o praguejando também. Depois ele chora amargamente, ele lamenta-se, entretanto há um encontro com o Senhor ressuscitado. Ele é perdoado, ele é recuperado, sem o Senhor lançar nada em rosto. Conhecia o seu coração. E agora este mesmo homem está perante uma multidão de cerca de 10.000 pessoas. E ele, como os outros apóstolos, tinham-se refugiado numa casa, portas trancadas, com medo, depois de Jesus ter sido crucificado e antes dele ressuscitar. E ele agora está perante uma multidão. E é o porta-voz dos primeiros cristãos naquela altura. E eu consigo imaginá-lo.
voz forte, assertivo. Ele diz: Deus ressuscitou a Jesus rompendo os grilhões da morte. E estai absolutamente certos que é esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Amém. Deus o fez Senhor. E nós dizemos o que está escrito ali naquela parede: Jesus é o Senhor. Amém? E vamos dizer todos: Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é o Senhor. Há uma passagem que é impressionante. Eu, quando penso numa grande multidão e para avaliar o que é 60 mil pessoas, sabem como é que eu consigo avaliar e ter uma ideia? Lembro-me de uma enchente num estádio de futebol ou num outro estádio qualquer, que leva 60 mil pessoas. E nós por aí sabemos o que são 60 mil pessoas de uma forma aproximada. Agora, imaginem um aglomerado de 1 milhão de pessoas. 5 milhões de pessoas juntas. Aí já perdemos a noção, certo? A Bíblia fala que um dia vai haver uma reunião. E cada um de nós vai estar nessa reunião. Porque todas as pessoas estarão nessa grande Assembleia Universal. A Bíblia diz: os que estão nos céus terão que estar nessa reunião. Os que estiverem na terra estarão nessa reunião. Os que estão debaixo da terra, os que já morreram, estarão nessa reunião. Agora imaginem a imensidão de pessoas. E o que é que vai acontecer nessa reunião universal? Eu vou ler a Bíblia. Todo o joelho se vai dobrar, ninguém ficará sentado, ninguém ficará de pé, todos ficarão ajoelhados. O impacto do número é tremendo. Mas agora estão todos ajoelhados. E toda a língua, cada um deles, irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E nós pregamos a Cristo, o Salvador e o Senhor. Nesse dia e nessa hora, obrigatoriamente todos terão que reconhecer que Ele é o Senhor. Mas nós, que confiamos em Cristo, baixinho, vamos dizer também: e Ele é o meu Salvador também. Amém. E quando nós confessarmos que Ele é o Senhor, falemos com um brilho especial no rosto, com convicção. Se é possível, não sei se será possível, a nossa voz vai se ouvir de uma forma mais alta. E eu já consigo falar alto, naquela altura é que eu vou falar alto. Jesus é o Senhor. E tive que travar. Ele é o Senhor. E é este Cristo que nós pregamos. Ele é o Salvador.
Ele é o Senhor. E o desafio que quero fazer a cada um de vós agora é que hoje nós vamos agora orar. E aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, que hoje possam confiar nele, entregar-lhe a sua alma, para que os seus pecados sejam perdoados. E aqueles que já têm Jesus como Salvador, que Ele se torne o Senhor das nossas vidas. Amém. E com uma alegria indizível, incomensurável, quando nós tivermos que dizer que Ele é o Senhor, nós faloemos assim, com toda a força da nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as forças da nossa mente. Nós diremos: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.